Olá, aqui é o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Atos capítulo 11, versículo de número 20. O versículo nos diz assim: E havia entre eles alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Mais uma vez, e havia entre eles alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Primeira parte do versículo. E havia entre eles alguns homens chíprios e sirinenses. Entre os judeus dispersos, não havia apenas anti-helenistas, mas judeus gregos que haviam se convertido a partir da descida do Espírito Santo no conhecido dia de Pentecostes. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, verso 5, que em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. Os versos 9 a 11 de Atos 2 descrevem algumas das origens dos povos que estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Eles são listados: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, Líbia, Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes. E todos esses testemunharam as grandezas de Deus na sua própria língua, através da descida do Espírito Santo e das línguas de fogo descendo sobre aqueles 120 irmãos que estavam reunidos no cenáculo. Nesse versículo são citados judeus, tanto chíprios como sirinenses. Chipre é uma grande, bela e fértil ilha do mar Mediterrâneo. Era a terra natal de Barnabé, Atos 4:36. Por causa disso, ela recebeu cedo o evangelho já na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Essa ilha hoje pertence à nação da Turquia. Cirene era uma cidade que ficava localizada no norte da África. Ela estava situada na metade do caminho entre Alexandria e a famosa Cartago, numa planície a cerca de 16 quilômetros do mar Mediterrâneo. Atualmente essa região fica na Líbia, a oeste do Egito. Seu personagem mais famoso na Bíblia é Simão Cirineu, que a Bíblia diz que foi constrangido a carregar a cruz de Jesus. Mateus capítulo 27, verso de número 32. Segunda parte do versículo. E os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Antioquia ficava ao norte de Israel, no país chamado Síria. Como os bereanos, esses judeus chíprios e sirinenses, eles foram mais prudentes do que os demais judeus quanto à evangelização, pois como Pedro e João, eles não conseguiam deixar de anunciar o que viram e ouviram. Atos 4:2. A recomendação inicial era que se anunciasse o evangelho somente a judeus, e os apóstolos ainda não tinham tomado essa iniciativa de maneira pública, tanto que Pedro foi constrangido a pregar a palavra do Senhor ali na cidade de Cesareia, através da revelação do Senhor em sonho ao italiano da corte chamado Cornélio. Como não havia ainda esse pontapé inicial, esses judeus chíprios e sirinenses, por iniciativa própria, eles chegam na cidade gentílica de Antioquia e eles começam a falar aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Antioquia vai ser evangelizada por esses judeus chíprios e sirinenses, que não tem nome aqui, né? Ela vai se tornar um grande centro missionário gentílico. Essa cidade foi o ponto de partida para Paulo e Barnabé.
ainda como assistente de Barnabé, iniciou em Antioquia as suas viagens missionárias. Estas resultaram na implantação de igrejas na Ásia Menor, Macedônia e Grécia. Como os chíprios e os sirinenses, nós também não podemos deixar de anunciar o evangelho a toda criatura, pois somos testemunhas das grandezas de Deus. Temos que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu encerro com Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistos de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu fico por aqui, que Deus em Cristo vos abençoe.